Olá, paz e bem, muito bem-vindo a esse nosso encontro dos irmãos da Toca de Assis com você, meditando o Santo Evangelho. Cada domingo da Quaresma, ajudando você a preparar-se melhor para viver os grandes mistérios de Nosso Senhor na sua Páscoa. Chegamos ao quinto domingo da Quaresma, esse domingo que nós chamávamos o primeiro domingo da Paixão, que essa semana nos preparará para a grande Semana Santa de Nosso Senhor. Sua semana maior em que Ele instituirá e viverá seus maiores mistérios. A instituição do Santíssimo Sacramento, do sacerdócio, a sua paixão, a sua morte e também a sua ressurreição. Esse motivo maior pelo qual nós nos preparamos para vivê-lo bem com esta Quaresma. Quero convidar você a rezar comigo para nos prepararmos para essa meditação e invocarmos juntos também a proteção da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, de seu esposo São José, estamos no mês de março, e dos santos anjos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Gloriosíssimo São José, rogai por nós. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e protegei-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, neste quinto domingo da Quaresma, nós meditamos o Evangelho de São João, o capítulo 11. Nesse 11º capítulo do Evangelho de São João, vemos a narrativa da doença, da morte e também da ressurreição de Lázaro. Este Evangelho narra que Nosso Senhor, enquanto estava na sua missão, recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. Suas irmãs, Marta e Maria, mandaram dizer: Senhor, aquele que amas está doente. Eu queria meditar com vocês a partir desse princípio. Lázaro, Maria e Marta era uma família muito querida para Jesus. Basta ver por essa própria afirmação que as irmãs mandaram na mensagem: aquele que amas. Elas não dizem Lázaro, mas aquele que amas. Para definir a pessoa de Lázaro, elas enviam a Jesus essa mensagem dizendo isso. Lázaro era muito amado por Jesus. Suas irmãs certamente também. Essa família que morava em Betânia acolhia Jesus para que ali ele pudesse ter o seu repouso, o seu descanso. O descanso que todos nós precisamos ter. Todo ser humano precisa ter aquele lugar em que ele se encontra com ele mesmo, em que ele reforça suas forças, em que ali ele não é cobrado, ele não é julgado, ali ele é amado. E ali ele renova suas forças para reiniciar o seu caminho, a sua missão. E que missão Jesus terá essa semana? Iniciando todo o caminho para a sua paixão. Ali Jesus se refugiava. E não só Lázaro era aquele que Jesus amava, mas aquele que o amava também. Mas Lázaro ficou doente. Aqui nós precisamos entender que a nossa amizade com Deus e a nossa oração com Deus não nos coloca dentro de uma redoma. Nós não podemos jamais nos fechar à realidade da eternidade e querer que Deus resolva todos os nossos problemas nesta vida, para que essa vida seja uma espécie de paraíso para nós. Então, nós pedimos ao Senhor as coisas porque confiamos e temos fé, mas jamais como se Ele fosse nosso empregado. Jamais como se Deus tivesse que resolver os conflitos, os dramas, os problemas da minha vida. Ele é aquele que é independente do que aconteça comigo. A vida tem suas vicissitudes, mas não é o fim. Aqui não é o nosso paraíso definitivo. As irmãs de Lázaro mandam essa notícia a Jesus: aquele que amas está doente. E Deus se demora.
Jesus não vai de imediato a Betânia para ver o seu amigo doente. Nessa demora, Lázaro morre. Quantas vezes nós ouvimos ou até vivemos essa experiência? Experiência de sentir uma demora de Deus diante daquela graça que eu peço, daquele milagre que eu imploro, daquela promessa que eu fiz e não recebi resposta divina. Será que realmente eu tenho fé nesse Deus que eu peço? E eu confio a Ele toda a minha vida, acreditando que, independente do que vai acontecer comigo, Ele permanece Deus para sempre. Aquele que guia minha história no meio dos fatos, como um barco no meio das ondas do mar, para o seu destino. Eu sei o meu destino. Ou eu quero que realmente Deus resolva todos os conflitos da minha vida terrena. Lázaro morre. Jesus está no meio de uma perseguição. Os apóstolos estão com medo de morrerem por causa dessa perseguição também. Mas Jesus resolve ir. Lázaro está dormindo. Os discípulos dizem, mas se ele está dormindo, então, Senhor, ele vai acordar. Ele se salvará. E Jesus, então, deixa abertamente para os apóstolos, com clareza, que Lázaro havia morrido. O amigo de Jesus morre. Os discípulos que já estavam em conflito com a perseguição entram em mais confusão. Mas Jesus esclarece, e eu fico feliz de não estar lá, para que agora se manifeste a vossa fé diante do que eu vou fazer. Jesus diz, por vossa causa, alegro-me de não ter estado lá, para que creiais. Os apóstolos vão ver o poder de Jesus. Jesus tem o poder de fazer muitos milagres. Jesus multiplicou pão, Jesus curou doentes, Jesus libertou pessoas de demônios, Jesus fez coisas que ninguém imaginava, o impossível. Mas agora ele fará uma coisa ainda maior. Ele devolverá a vida a uma pessoa que morreu. E isso para fortalecer a fé de todos aqueles que ali estarão. Quando Jesus chega na entrada da cidade, a sua irmã Marta, que é sempre apressada, não é? Vai ao encontro de Jesus e diz para ele essa frase que também disse Maria quando Jesus chegou ao sepulcro. Diz Marta para o Senhor: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa expressão de Marta é a expressão que muitos de nós usamos. Onde Deus está? Cadê Deus que permitiu isso? Que permite essa guerra, que permite a violência, que permite que isso acontecesse comigo, que permite que eu fique doente, que eu perca meu emprego, que haja essas situações? Onde Deus está? Que Deus é esse? Os dramas da nossa vida tendem a provar a nossa fé. Parece uma afirmação, não é? De fé. Se tivesse aqui, ele não teria morrido. Senhor, o Senhor é a garantia da vida. Então Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Você crê nisso? Você crê nessa realidade que Jesus está dizendo para Marta? Marta apressada, Marta que está sempre à frente, correndo. Aliás, eu digo para você que nos acompanha em cada domingo nessas meditações, se você quer alcançar rapidamente um milagre, peça a Santa Marta, peça o auxílio dela. Marta está sempre adiantada, é uma grande intercessora. Você quer um milagre? Peça a Santa Marta a sua intercessão, para que ela vá apressadamente a Jesus pedir esse milagre. Você crê nisso? Crê que Jesus é a ressurreição? Você crê que mesmo quem morreu viverá por causa de Jesus, que é a ressurreição? Marta dá o assentimento da fé dela. Claro, Marta conviveu com Jesus, Marta
conhecia a intimidade do coração de Jesus. Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo. E o coração de Marta já é tocado pela palavra do Senhor, porque a sua pergunta, crês nisso? É para ela a afirmação do amor que ela conheceu do seu Senhor, que, repito, como eu disse no início, amava essa família e por eles era amado. No coração amoroso de Jesus, ela encontra de novo a fé e corre para chamar sua irmã, para dizer que Jesus estava ali. Jesus se aproxima então do túmulo de Lázaro e, quando se aproxima, Maria também vem ao encontro e Maria fala para o Senhor a mesma expressão de Marta que nós ouvimos no início. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria precisa passar pela mesma experiência de Marta. Ouvir a palavra de Cristo, voltar à intimidade do Senhor, tocar a intimidade do coração amoroso de Jesus. Como nós tantas vezes, porque os dramas da nossa vida, os conflitos da nossa vida tendem muito a nos afastar do coração de Jesus. Tira de nós aquela afinidade, aquela harmonia com o coração amoroso de nosso Senhor. E nós vamos vendo as coisas de uma forma negativa, pejorativa. Todos os dramas que acontecem na nossa vida parecem que nos causam um mal tão grande, vão nos adoecendo. E nós vamos nos prendendo nessa realidade humana em que nós estamos. No mundo, nós não olhamos para frente, não olhamos para o alto, não olhamos para Cristo, não olhamos para Deus, não visamos a eternidade. Lá é a nossa morada eterna. Então, Jesus precisa manifestar o seu poder de Deus, o seu divino poder, diante de todas aquelas pessoas, para que a fé tire não somente a pedra do túmulo de Lázaro, mas para que a fé tire a pedra do coração daqueles que estão ali assistindo. A pedra que a vida vai colocando na nossa fé. Quando Jesus realiza o milagre, ele começa mandando: tirem a pedra do sepulcro. O que Jesus quer fazer é tirar também a pedra do nosso coração, para que ele volte a crer. Como Jesus fez com os cegos, com os surdos, tirar aquele impedimento da afinidade com a palavra, aquilo que impede de ver Jesus, de ouvir Jesus, de entrar na intimidade do coração dele, o que endurece o nosso coração. A palavra de Deus deve tocar o nosso coração para tirar toda a dureza, corações empedernidos, corações endurecidos. A palavra de Cristo vem como uma espada, como diz São Paulo, para libertar o coração humano daquilo que lhe prendeu e lhe endureceu. Jesus chora diante do sofrimento daquelas pessoas. Nosso Senhor é humano. O amor do coração dele vê. Mas não tenha dúvidas que o choro de Jesus ao ver Lázaro sepultado não é somente a sua saudade humana. Não é somente a sua sensibilidade diante da dor. Jesus é assim, Jesus tem um coração humano e nesse coração humano Jesus tem sentimentos. Jesus sabe a dor do nosso coração. Jesus compreende a dor do nosso coração. Mas Jesus olha para o Pai. Jesus olha para todas as suas manifestações de amor e de poder e percebe que ainda há dúvida no coração humano. E isso machuca o coração de Deus. Quando nós permitimos que todas as coisas ruins que vão acontecendo nesse mundo colocam uma pedra sobre a vida eterna em nós. Nós perdemos o olhar do céu, o brilho do céu, a esperança da eternidade, a fé no nosso Deus. E Jesus chora diante do drama. As pessoas dizem: vede como ele o amava. E ele que fez esses milagres de abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, não poderia impedir que ele morresse. Jesus quer mostrar que ele tem poder para coisa maior. Meus irmãos, durante o Evangelho, Jesus vai realizando seus milagres para mostrar que ele é humano, que ele é Deus, que ele tem poder sobre a natureza.
Jesus anda sobre as águas, Jesus multiplica pães, Jesus tem o poder de curar, Jesus tem o poder de dar vida, porque Ele é Deus. E Ele terá o poder de retomar a sua vida. A morte não porá uma pedra sobre a vida eterna que é Jesus na sua cruz. Não porá. Nosso Senhor morrerá porque, como homem, todos morrem. Ele precisa passar pela morte para dar a vida aos que estão na morte. E ressuscita no terceiro dia. Nosso Senhor, então, manda retirar a pedra, vê a dureza daqueles corações que ainda não acreditam. Senhor, já está cheirando mal. Já é o 4º dia que Lázaro foi sepultado. Jesus, então, com a sua palavra, rompe pela última vez, de forma plena, todas as barreiras da fé do coração de Marta, de Maria. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus começou a sua oração de ação de graças ao Pai, que sempre o ouves. E ouve porque Jesus quer que aqueles que estejam ao seu redor creiam nele e creiam no Pai. O Pai ouve a oração do Filho. Então, grita em voz alta: Lázaro, vem para fora. Esse grito de Jesus tem que romper também a surdez, a dureza, a cegueira do nosso coração. É o que Jesus quer fazer conosco, gritar aos nossos ouvidos loucos: vem para fora, sai desse buraco que você se enfiou, sai desse marasmo que você se meteu, dessa depressão que está sobre você, dessa ansiedade, dessas enfermidades que você tem permitido. Sai, vem para fora, sai da caverna que você está e olha a luz, segue a luz, vive na luz. Sai do pecado, sai do sepulcro, sai de tudo aquilo que provoca morte, não só a morte do nosso corpo, doenças e enfermidades, mas a morte da nossa alma. Sobretudo a morte eterna, o pecado mortal que vai matando a vida eterna em nós e vai sepultando-nos na morte para sempre. Jesus quer gritar nessa quaresma aos nossos ouvidos: vem para fora, filho, filha, vem para fora. E então nós vemos o grande milagre da ressurreição de Lázaro. Lázaro ainda amarrado, enfaixado, para que ninguém duvide de que realmente havia morrido, para que ninguém jamais diga: não, foi fingimento, olha como ele está. Não, já cheira mal, está amarrado, todo atado. Lázaro precisa inclusive da ajuda. Jesus manda que o ajudem, que tirem aquelas faixas e o deem de comer, porque já há 4 dias sepultado. O cuidado de Jesus com Lázaro é o cuidado que Ele quer ter com cada um de nós. Creia nisso, meu irmão. Nessa quaresma, você que tem buscado fidelidade ou você que tem perdido seus propósitos, suas penitências, Deus quer nos tirar da morte. Deus quer nos levar à vida. Na noite santa da Páscoa do Senhor, quando nós cantarmos o bendito aleluia, quando com as nossas velas acesas nós gritarmos, cantando com toda a força da nossa alma: exulte o céu e os anjos cantem triunfantes. Nós nos juntamos às vozes do céu para cantar aquele que ressuscitou, que nos deu uma nova vida, que nos chama para a eternidade. Vamos dar então a Deus o assentimento da nossa fé para que isso aconteça conosco. Deus abençoe você. Paz e bem.